E aí, Tatuzinho, eu sou a Neilinha. E eu sou o Mikael. E antes de assistir o vídeo, a gente pede pra você deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho e não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @podetatuar. E é tudo isso que ela falou mesmo, não deixou nada pra mim. Com toda essa logística, com todas as coisas que você contou pra gente, como é que as pessoas estão conseguindo vender pizza a R$30 aqui? Na verdade, as pessoas... Lavagem de dinheiro. Não, cara. Sabe o que acontece muito aqui, que eu já vi muito? Eu já vi empresas muito boas. Na verdade, até a gente já vivenciou um pouco disso. Isso aconteceu principalmente depois que o meu pai faleceu. Quando meu pai faleceu, eu chamei o meu irmão e a minha mãe. Meu irmão veio de Salvador, acho que no dia seguinte, se eu não me engano. E aí, a gente se reuniu e eu falei, agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que profissionalizar o negócio para depender menos da gente. Fazer uma renda passiva para minha mãe, para garantir o futuro da minha mãe, para a gente viver tranquilo. E depois a gente ia ver o que ia acontecer. Então, nesse período, depois que meu pai faleceu, cara, eu nem tive luto, assim. Foi uma coisa muito louca, porque eu tinha tanta preocupação em relação ao negócio. Tem tantas pessoas dependendo de você. Eu já ouvi críticas, assim, por exemplo, de que, tipo, o delivery funcionou quando meu pai morreu. No dia que meu pai morreu, o delivery funcionou. Só que a galera não sabe o que acontece dentro da minha família. Por exemplo, quando o pai do meu pai morreu, antes dele morrer, ele brincava e falava, quando eu morrer eu não quero que nada feche, porque para não prejudicar o negócio de vocês e tudo mais. E com meu pai aconteceu a mesma coisa. Eu sei que aqui tem uma cultura um pouco diferente em relação a isso, a galera fecha, mesmo morreu um funcionário, a galera fecha e tudo mais. Respeito pra caramba, tudo mais. Mas isso já era um desejo da minha família, do meu pai, de tipo, o negócio tem que continuar, porque o negócio tem que continuar. Porque se você parar pra prestar atenção, não é só a sua família. Tem várias famílias. Não é minha família. Hoje lá são no mínimo 80 famílias. Não só na minha, mas na rede inteira é no mínimo 80 famílias. Começou lá atrás com meu pai e com a minha mãe. O meu pai no forno, a minha mãe fazendo e um funcionário entregando. Hoje, se for somar todos os colaboradores direta e indiretamente, são mais de 80. Fora, né, de quem a gente compra, que faz toda a diferença, dos músicos, de tudo mais. Então é tipo uma coisa muito grande, se você falar em músico, você fala que o San Diego foi o que abriu portas pra muitos músicos por aí. Não, sabe? cara, a gente brigou na época da pandemia, eu fui preso, meu pai foi preso, pra manter o negócio aberto, e a gente era usado como exemplo, assim, sabe? A gente via, tipo, a justiça e a polícia trabalhando de uma maneira diferente com a gente que trabalhava com os outros. E graças a Deus a gente, quer queira, quer não, ali na região da Passarela, aqui na região da Passarela do Alto, a gente é o maior restaurante. Sim. Não dá pra comparar com a rede. Não dá pra comparar, por exemplo, com a rede Colher de Pau, porque eles têm vários e tudo mais, mas o meu restaurante é maior que a Colher de Pau que tem aqui. Entendi. Na Passarela. Sim. Então, assim, na Passarela nós somos o restaurante que cabe mais pessoas e provavelmente que vende mais. Então a gente era usado como exemplo. Não, vamos lá, pega a caixa de música dele, proíbe a música dele, enquanto tava rolando música do lado, assim, entendeu? Aí não... Tinha uma perseguição mesmo. Sim. Não pode dizer que sim, mas foi. A gente é usado como exemplo pra esse tipo de coisa, assim. Entendi. Enfim, mas nem lembro o que eu tava falando mais. Porra. A gente tá bate assim, uma né? amnésia. Bate uma amnésia. Eu perguntei, cerveja, foi dos preços, porque... Enfim, agora você falou da pizza de R$30. O que acontece muito é a pessoa que não faz a conta. Agora eu lembrei. Quando meu pai faleceu, a gente contratou. A gente entrou pro Sebrae, a gente fez umas consultorias, a gente foi profissionalizando o negócio, a gente fez conta. Pô, a pizzaria é de 96, a gente nunca tinha feito conta de precificação, esse tipo de coisa, sabe? Tipo, de colocar no papel e profissionalizar o negócio. Que é essa a minha função depois que ele faleceu. Porque muita gente achou que quando ele faleceu que o negócio ia desabar. Esse mês, por exemplo, esse mês agora de janeiro de 2023, a gente tá batendo recorde em todas as unidades. A gente nunca teve um faturamento tão alto na história, desde 96, em relação à quantidade de pizza, a quantidade de esfirra vendida. Começou o ano bem. GG, ganhamos um PC. Desculpa. Porra, velho. Não, mas é sério, cara. Tipo, a gente continuou
E isso daí, falando do luto, tipo, era isso, cara, tá ligado? Eu não podia deixar a peteca cair. Eu tava lá com a minha mãe triste, eu triste, ele não ia querer isso. Então eu tô aqui pra isso. Justamente E ó, eu vou falar um negócio pra você. Eu hoje sou um pouco mais maleável em relação a tá lá o tempo todo e tudo mais. Mas eu me culpo por causa da criação toda que eu tive. Porque a criação toda que eu tive, eu lembro, mano, como se fosse agora, 2 anos atrás. Meu pai ia comer um hambúrguer na hamburgueria, e eu ia atrás dele, ele tava conversando na hamburgueria com meu pai, com o sócio lá, o Jorge, a esposa dele, a Mili. Meu pai olhava pra mim e falava assim, ei, vai deixar largado lá? Isso há 2 anos atrás. Então, às vezes, quando eu vou pra casa, eu tô lá desde cedo, eu vou pra casa 6, 7, 7 da noite e volto 9h30, que é o que mais ou menos tá acontecendo hoje, eu me sinto culpado, cara. Por causa dessa criação, Sim, de tipo, sim, eu entendo. estar em cima do negócio. Estar em cima do negócio. Faz sentido, hoje, tipo, pensando mais profissionalmente falando, tem que aprender mais a delegar, aprender a fazer as funções corretas e tudo mais. Tem muita coisa pra crescer aí no negócio. Mas ó, chega uma hora que você consegue ficar mais de boa e deixar os Sim, funcionários... hoje o negócio roda. Uma Hoje o opinião, negócio roda eu muito bem. vou dar uma opinião leiga sem saber como é que acontece as coisas lá, mas eu digo que se você for pensar só assim, você vira o escravo do trabalho, você não Mas vai é viver. exatamente isso, cara. O meu pai tava lá e, tipo, ele precisava de mais 5 anos pra curtir o negócio. Sim. Tipo, quando começou a dar certo, tipo, ele morreu. Isso pesa muito pra mim, cara. Imagina. Eu, tipo, tenho a minha ideia na minha cabeça de me aposentar mais cedo, de curtir a vida, de viajar, que foi sempre a coisa que eu gostei. Sim. Por conta de tudo isso, cara. É muito foda, muito foda. Porque ele tava lá, ele faleceu, ele tava entubado no aniversário dele e ele morreu 7 dias depois. Ele fazia aniversário dia 5/6, então foi 8 dias depois. Ele morreu dia 13. Então, assim, precisava mais tempo, tá ligado? Comprou um carro que ele Merecia gostava, também, né? comprou a casa e tal, beleza, mas tinha que ter mais tempo. Acho que você pode se inspirar no seu pai, mas pegar as coisas ruins e conseguir aplicar na sua vida de maneira diferente, porque, pô, a gente vai lá às vezes te procurando, você não tá, e tá tudo correndo impecavelmente. Sim, mas eu não tô porque eu tô nesse periodinho aí, que eu falei. De 6 às 9, E mas eu tô ótimo. me culpando em casa. Não, Mas eu me culpo. somos Mas dois, eu me culpo. duas crianças E falando. aí eu mas não chego se e realmente culpe. as coisas rodam diferente, assim. Minha mãe fala bastante isso, ela fala assim, filho, vem porque precisa fazer isso, isso e isso, aquilo. Tudo bem, é o olho do dono que gorda o gado. É, então, mas não deveria ser. Mas- Eu deveria me preparar melhor para não ser assim. Acho que é bom delegar Mas as é que a gente funções tem essa importantes. dificuldade também de mão de obra. A mão de obra aqui é realmente complicado. Eu tenho uma equipe muito boa, assim, a base da minha equipe ela é muito boa. Tipo, a galera, se você for lá nos restaurantes aqui em Porto Seguro, a galera troca pra caramba. Se você for lá, tipo, a gente até troca bastante. Mas a base que eu tenho lá é muito boa. Mas teve gente até que E voltou. eu acho que também é por conta do jeito que eu trabalho. Eu já sou da geração mais nova, eu sou aquela coisa de chefe não, quero ser mais um líder, eu trabalho, tipo, eu tenho um problema de falar não, por exemplo. Então todas as vezes que eles precisam de alguma coisa, me pedem, é muito difícil eu falar não. Mas olha, isso é legal também, porque eles também terão essa mesma dificuldade de falar não pra você, caso você precise. Sim. Acho que deve ser uma troca. Eu sentia muito isso na época que eu trabalhava lá no aeroporto, porque os dois sempre foram muito legais, sabe? Em relação a isso de ser maleável. E eu entendia que, tipo assim, se Mas eles eram maleáveis comigo em relação ao horário, se eles pedissem, Tinha tipo, que você ser ao pode contrário. vir, você pode vir Cara, ficar mais tarde? eu acho assim, tudo